Sejam bem-vindos de volta ao canal Valoriza. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre inflação. A ideia aqui não é passar os conceitos, a parte teórica, mas ver um pouquinho se a nossa percepção da inflação realmente está correta. É muito comum a gente ser influenciado por notícia, por manchetes e achar que a inflação é uma coisa, quando na verdade ela é outra. Então a ideia desse vídeo aqui é mais uma curiosidade mesmo para a gente perceber como tem sido o comportamento da inflação no longo prazo, como isso afeta a nossa vida e se isso faz diferença ou não no final das contas aí para um investidor que busca a independência financeira. Fica muito difícil falar de inflação sem falar dos índices que representam a inflação para a gente. E eu acho que o mais importante, o mais famoso aí é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice mais usado, geralmente ele é usado em reajuste de salário, reajuste até mesmo de aluguéis, né? Hoje que o IGPM está meio fora de moda. Você tem o IGPM também, mas o IPCA é um pouco mais usado, tanto que ele é o índice oficial de inflação do país. Muita gente fala que o IPCA está errado, que o IPCA não representa muito bem, que ele é um índice ruim. E olha, o índice é uma média. É como eu falar que a média de altura dos homens brasileiros é 1,73 m. Essa média é verdadeira, essa é a média real. Mas isso não quer dizer que a maioria dos brasileiros tenha 1,73 m de altura. Pelo contrário, só um ou outro vai ter essa altura. A maioria vai ter 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m, vai ter medidas aí em torno dessa média. Então, o fato de uma média não se encaixar perfeitamente na sua realidade não quer dizer que ela não presta, não quer dizer que ela não é boa. Ela é boa porque ela se propõe, que é ser uma média, né? E a proposta do IPCA é ser válido para famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, quer dizer, é uma amplitude já muito grande, né? E isso ele é baseado lá naquela pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, que mostra lá quantos % da renda as pessoas gastam em cada grupo. Então, eu vou colocar aqui do lado a composição do IPCA para vocês, e você vê aí o peso que os itens têm. Então, o maior peso é o item transporte, que tem mais de 20%. Depois você tem alimentação e bebida, que também é 19 e poucos por cento. Depois habitação, saúde e tal. Essa é a composição do IPCA. Muitas vezes, para mim e para você, a composição é diferente. A gente não gasta tanto assim em alimentação, sei lá, ou a gente gasta muito mais em alguma coisa aqui que não é tão importante, né? A pessoa gasta metade do salário em vestuário, né? E aí a inflação do vestuário vai ser mais importante para ela. E a inflação de alimentos não vai ser tão importante. Por exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo maluco para vocês verem que a inflação é de cada um. Mas essa inflação medida pelo IPCA é uma média, é algo que a gente pode considerar como sendo verdadeiro, como uma média, é o que ele se propõe. E eu sempre vejo comentários assim de gente falando, mas você acredita no IPCA? Você acha que essa é mesmo a inflação? Eu não acho nada. O IPCA é uma média. Para o que ele se propõe, ele serve. Agora, a minha inflação e a sua inflação pode ser diferente do IPCA. A regra é que quanto maior a sua renda, menor é a sua inflação. Quanto menor a sua renda, mais você sente o impacto da inflação, e isso a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo. O que eu queria agora é discutir com vocês alguns itens da inflação para ver o comportamento deles no longo prazo e refletir um pouco nisso. Como eu falei, esse é um vídeo mais de uma curiosidade, não é nada assim que seja necessário para você investir bem, mas eu acho que o conhecimento é importante e às vezes é legal a gente ter uma visão mais clara, mais de fora da realidade e não ficar lá só lendo manchetes, senão a gente é muito facilmente enganado. Eu peguei os dados de um site chamado Considere a Inflação. É um site muito legal que ele compila vários dados, né, vários dados de variação de preço e compara eles com a variação do IPCA. Então, por exemplo, você tem lá o gasto em alimentação. Ele compara esse gasto com o IPCA e se esse gasto variasse igualzinho o IPCA, ele ia dar um gráfico todo zeradinho, né? Porque aí seguiu o IPCA. Como esse não é o caso, você tem lá as variações de preço. Então você vê tudo que variou mais do que o IPCA e tudo que variou menos que o IPCA. Ou seja, você sabe o que está mais caro e mais barato, considerando o índice oficial de inflação brasileiro, né? O índice que costuma ser usado para reajustar o seu salário. E eu queria começar falando justamente da cesta básica, que é um dos itens mais importantes, principalmente para aquelas pessoas que ganham menos. Lá em 1995, uma cesta básica, no dinheiro de hoje, custaria R$500. Não é que lá em 95 custava R$500, né? Afinal, naquela época o salário mínimo era, sei lá, menos de R$50. Mas, naquela época, se você atualizasse o valor para hoje, custaria mais ou menos R$500. E hoje, em 2022, a cesta básica custa R$800. Como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta da seguinte forma. A cesta básica subiu mais do que o IPCA. Ou seja, a inflação da cesta básica é maior do que a média de inflação que a gente teve no país.
que é uma coisa muito interessante e justamente nos faz pensar naquela situação que eu falei antes, que a inflação do pobre, a inflação de quem ganha menos, é maior do que a inflação de quem ganha mais. Claro, porque um dos itens que mais subiu realmente foi a alimentação, foi cesta básica. E o pobre, ele gasta grande parte do salário dele com a cesta básica. Então se o cara ganha lá um salário mínimo, que é mais ou menos R$1.200, e gasta R$800 com a cesta básica, qualquer variaçãozinha de 10%, vamos supor que a cesta básica vá de 800 para R$900 ali para a gente arredondar, vai fazer uma diferença gigante, né? Antes ele gastava 800, sobrava 400. Agora ele vai gastar 900, sobra só 300 para ele viver. Então o pobre sente o impacto desse tipo de inflação muito mais forte do que o rico. Aquela pessoa de alta renda, né, ela gasta lá, sei lá, R$2.000 de mercado. Só que ele ganha 30, 50 mil. E se isso sobe 10%, vai para 2.200, ele nem percebe, não faz a menor diferença. Por isso que a gente fala que a inflação pega mais pesado em quem é pobre e em quem tem menos. Por outro lado, um outro gráfico interessantíssimo é esse aqui das passagens aéreas. Olha como as passagens aéreas diminuíram de preço. Você tinha lá em 2002 o valor médio de uma passagem aérea de um voo doméstico de R$2.500. Hoje é R$500. Claro que esse 2.500, novamente, é o valor lá atrás atualizado pelo IPCA, né? Então, não é que custava isso, custava menos, mas relativamente, hoje está 5 vezes mais barato você viajar de avião do que era em 2002. Olha que diferença grande. Agora, esse é um gasto que justamente as classes mais altas que têm mais. Então, se vocês forem vendo aqui, olhando esses dados, vocês vão ver que a vida ficou mais fácil para quem ganha mais e ficou mais difícil para quem ganha menos. Aliás, não é que ficou mais difícil, né? Porque a renda de quem ganha menos também subiu muito mais do que a inflação. A gente pode ver, eu vou colocar aqui o salário mínimo, por exemplo. Você pode ver que lá em 95 o salário mínimo equivale a hoje o que seria R$575. Imagina você viver hoje com R$575. Pois é, era isso que a gente tinha que fazer lá em 95 para quem ganhava o salário mínimo. Agora, hoje o salário mínimo é mais de R$1.200. Então, quer dizer, isso também aumentou, o salário mínimo também aumentou acima da inflação, né? Em média. Claro, tem ano que não aumenta tanto, tem ano que aumenta menos, né? Ultimamente faz tempo que a gente não consegue dar um aumento real no salário mínimo, né? Enfim, eu não quero entrar no mérito disso, a política não tem espaço nesse canal, todos os comentários de política serão deletados, né? Os políticos são nossos inimigos, o que eles querem é prejudicar a nossa vida, então aqui não tem espaço nem para elogiar, nem para criticar político, a gente só pode elogiar e criticar a nós mesmos, porque afinal, quem pode mudar alguma coisa na minha vida mesmo sou eu. Mas olha que interessante, os eletroeletrônicos também tiveram uma queda gigante de mais de 60% no preço, se você considerar aí desde 2000 até hoje. E você pode perceber que isso provavelmente é verdade. Quando a gente fala eletroeletrônico, a gente inclui o eletrodoméstico, mas inclui também a televisão, computador, notebook, esse tipo de coisa. E se você parar para pensar, faz muitos anos que uma televisão custa R$2, R$3 mil, né? Claro, hoje ela está muito melhor, hoje ela está muito mais moderna, hoje ela tá, né, tem muito mais funções, ela é muito mais fina, um monte de coisa, mas o preço da televisão sempre foi mais ou menos esse, né? E isso que o IPCA sempre foi comendo. Então, hoje é muito mais fácil. Você, com 2 salários mínimos, compra uma boa televisão. Se você olhar 20 anos atrás, você precisava de vários salários mínimos para comprar uma televisão mais ou menos. E televisão, computador, tudo isso tem ficado mais barato. Claro que não em termos nominais. Em termos nominais, às vezes até ficou mais caro. Mas comparando com a variação do IPCA, comparando com a inflação, né, na real, as coisas ficaram mais baratas. Quer ver outra coisa que ficou mais barato também? Comunicação. Planos de celular, né? Comunicação de forma geral teve uma queda aí de 40%. E se você parar para pensar, isso faz muito sentido. Se você começar a olhar aí nas suas contas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vai ver que você pagava mais ou menos a mesma coisa que você paga hoje em internet, em celular, né? Fora que era muito menos dados, muito mais devagar. Mas desde que existe o plano controle, eu não sei quanto tempo faz isso, mas eu me lembro, a primeira vez que eu assinei os mais baratos eram de R$30, alguma coisa assim. E hoje, eu até fui olhar no site da Claro antes de fazer o vídeo, ainda existe plano de R$30, quer dizer, é um setor que não teve inflação, ou pelo menos não repassou a inflação para nós, né, para o consumidor. Tanto que hoje é muito barato o plano de celular. Todo mundo tem plano de celular, por quê? R$30 não significa mais nada. Hoje com R$30 você almoça. 20 anos atrás com R$30 você almoçava várias vezes, né? Talvez a semana inteira. E, bom, tem mais. Se a gente olhar, por exemplo, o plano de saúde, é uma das coisas que foi uma vilã também na inflação, assim como a alimentação. O plano de saúde, ele subiu demais. Se a gente olhar, em 2000, era mais ou menos R$680 em valores de hoje, e hoje o valor médio está em quase R$1.200.
Ou seja, o plano de saúde subiu acima da inflação, além do IPCA. Só o IPCA, só o reajuste pelo IPCA, não foi suficiente para cobrir o plano de saúde. E é curioso a gente perceber que as áreas onde você tem ganho de eficiência, de tecnologia, geralmente tem uma deflação no longo prazo, as coisas vão ficando mais baratas. Por exemplo, o setor de eletroeletrônicos, né? Setor de veículos, hoje os carros são mais baratos, apesar de ter tido uma grande alta por causa da pandemia. Se você comparar com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, com 50 anos atrás, hoje é muito mais barato ter carro, né? Um Fusca lá na década de 70 custava o que hoje equivale a mais ou menos uns 100 mil reais. Hoje com 100 mil reais você compra um carro melhor. Claro que é um carro popular, mas não dá para comparar com o Fusca, né? É um carro que consegue subir a Serra de Santos ali sem ferver, é um carro que tem airbag, tem segurança, tem um monte de coisa. Enfim, não dá para comparar com o que a gente tinha antigamente. Então, o carro é uma coisa que também ficou muito mais barato, porque você tem tecnologia aí. As comunicações ficaram mais baratas, né? Porque a tecnologia vai evoluindo, mais gente vai aderindo também, então tem muito custo que é fixo na comunicação. Então você tem várias coisas que vão tendo um efeito deflacionário, vão diminuindo de preço com o passar dos anos. Geralmente são essas coisas de alta tecnologia, né? Viagem de avião, coisas assim, que tem espaço para ser mais eficiente. Por outro lado, alimentação, coisa que depende ali de plantar, de terra, não tem muito ganho de eficiência. Você consegue melhorar a eficiência, você consegue produzir mais com menos terra, ok, você vai ganhando. Mas tem um limite, né? Chega um ponto que você não consegue mais reduzir o custo, né? Ter mais eficiência, fazer o negócio mais barato, porque aquilo ali depende de plantar, depende de terra, depende de coisa que muitas vezes não dá para otimizar, já está muito otimizado. Afinal, a agricultura é uma atividade bem antiga, né? A gente faz agricultura já há milhares e milhares de anos, então fica difícil você melhorar. Mas tecnologias mais novas vão ficando cada vez mais baratas. E é interessante a gente observar também que na saúde isso tem um efeito diferente, né? Porque a tecnologia desenvolve, aí por causa disso, os tratamentos vão ficando mais caros e aumenta-se o gasto na saúde e, portanto, a inflação da saúde acaba sendo maior do que aquela inflação média ali, medida pelo IPCA. Mas como esse é um canal de investimento, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas relativas a investimento. Vou botar aqui o gráfico do dólar, por exemplo, e vocês vejam que o dólar já valeu quase R$8. Lá no final de 2002, a gente teve um pico, e se a gente corrigir pelo IPCA, a gente vai chegar ali num valor muito próximo de R$8, o que faz os R$5 de hoje nem parecerem tanto assim, né? A gente fala que o dólar está caro, mas se a gente olhar para trás, o dólar já esteve até mais caro. Ou até mesmo a gente pode olhar o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, para ver que ele nunca se recuperou da queda de 2008. A gente fez lá o topo em 2008, o topo histórico, e se a gente corrigir tudo pelo IPCA, a gente nunca voltou a recuperar aquele topo, o que é muito interessante, né? Claro que o índice Ibovespa, eu explico aqui várias vezes no canal que é um índice ruim, cheio de coisa, cheio de sujeira, né? Ele é um índice ditado pela manada, porque ele é baseado no volume de negociação e não no market cap, mas, apesar disso, a gente esperaria que 14 anos depois ele teria passado aquela máxima de 2008 e tivesse feito um novo topo histórico. Bom, isso não aconteceu para nossa surpresa. Mas vamos lá, por que eu estou falando tudo isso aqui? Qual é que é a importância disso? Como eu falei, a importância disso não é muito grande. Eu estou aqui para trazer mais uma curiosidade para vocês e eu quero que vocês acessem esse site para que vocês vejam também o efeito da inflação nas coisas e como é que a gente tem uma percepção muitas vezes errada. A gente vê manchetes de que o tomate subiu 200% ou o leite dobrou de preço e a gente acha isso um absurdo e fala, nossa, onde as coisas vão parar? Tá tudo ficando muito caro, tá impossível, não sei o quê. E apesar dessa conversa ser uma conversa muito legal para você ter com seus amigos no boteco, ela não é uma conversa muito inteligente, ela não é uma conversa que representa a realidade. Porque uma coisa ou outra sempre vai subir muito ou até mesmo cair muito. A gente tende a não ver o que barateia muito, a gente tende a ver aquilo que sobe muito. Mas no longo prazo as coisas tendem a se manter ao redor ali do núcleo da inflação, que é o IPCA. Então, reclamar que as coisas subiram de preço é legal para uma conversa de boteco, mas não é a coisa mais inteligente. É bom que você esteja ciente que não é bem assim que as coisas funcionam. Muita coisa tem ficado mais barato com o passar dos anos. E claro, novamente, a sua inflação pode ser maior que o IPCA ou pode ser menor que o IPCA. Isso está muito relacionado à sua renda. Se a sua renda é baixa, provavelmente sua inflação é maior que o IPCA, infelizmente. Se a sua renda é mais alta, é muito provável que sua inflação seja até mesmo menor, porque as coisas de alto valor agregado vão ficando mais baratas com o passar do tempo. E a conversa de hoje era mais ou menos essa, que eu queria mesmo trazer esse assunto para vocês, para que a gente possa debater, conversar um pouquinho. Eu acho que a gente tem uma visão errada da inflação, a gente acha que está tudo ficando mais caro, e está difícil, está impossível e não dá mais. Eu vejo muita reclamação, muito mimimi, e claro, o caminho nunca é a reclamação, nunca é o mimimi, porque se reclamar resolvesse alguma coisa, né,
a nossa vida não teria tantas dificuldades, tantos desafios, seria só dar uma reclamada que as coisas passavam. Infelizmente, não é assim que funciona, então é melhor que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, a gente tem motivos para comemorar, motivos para agradecer, tem muita coisa que tem ficado mais barato com o passar dos anos, e a gente tem que saber qual é que é a nossa inflação e como isso pode influenciar um dia na nossa carteira de investimentos, né? Afinal, se um dia a gente quer viver dos nossos investimentos, é bom que a gente saiba aonde que está os nossos gastos mensais, na onde a gente gasta mais, se ele está ou não vulnerável a uma inflação de longo prazo, né? No curto prazo a gente não consegue prever, no curto prazo pode ter uma guerra, pode ter uma pandemia, pode ter qualquer coisa e os preços ficarem malucos. Mas no longo prazo é bom a gente saber mais ou menos para onde que a gente está caminhando. Então, a ideia do vídeo de hoje foi essa. Se alguma coisa te surpreendeu nessa lista e lá no site também, deixa nos comentários. Eu acho que o que mais me surpreendeu foram os eletrodomésticos. Eu não esperava que esse negócio tinha ficado até 60% mais barato com o passar dos anos. Mas se alguma coisa te surpreendeu, alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários também para a gente poder conversar um pouquinho. Fora isso, a gente volta semana que vem. Até lá!